Fala aí, torcedor do nosso canal Futebol Total Oficial, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo trazendo aí a preparação do Palmeiras para o duelo contra o Atlético Mineiro nesta quarta-feira, 37ª rodada do Campeonato Brasileiro, onde só a vitória interessa para o Palmeiras. Palmeiras precisa vencer e torcer para o Flamengo não vencer o Ceará, para ele chegar com chances de título na última rodada. Vamos trazer a jornalista aí direto da academia, trazendo as últimas informações. Vamos reagir aqui no nosso canal, mas antes quero trazer para você as promoções de hoje aí do Mercado Livre, pois o YouTube está em parceria com o Mercado Livre, com a Shopee, então tem muita coisa bacana aí. Entra aí abaixo do vídeo, no link na descrição. Primeiro assiste o vídeo todo, depois antes de você sair do vídeo, dá uma conferida aí nos produtos. Tem muita coisa em promoção, promoção relâmpago para você aproveitar. Você que tem uma esposa que compra muito, ou um esposo que compra muito, que compra na Shopee ou no Mercado Livre, compra pelo nosso link aqui, pessoal. Porque comprando pelo nosso link, você ajuda aqui o nosso canal. Então envia para sua esposa o nosso vídeo e pede a ela quando ela quiser comprar alguma coisa pelo Mercado Livre, pela Shopee, compra aqui pelo nosso link para ajudar o nosso canal do Palmeiras. Vamos aí para as informações e logo depois eu volto falando mais aí do debate. 27. O time agora tenta terminar a temporada com dignidade. Depois da derrota para o Flamengo na final da Libertadores, o Palmeiras se reapresentou nesta segunda-feira na Academia de Futebol. A delegação alviverde chegou no Brasil, no Aeroporto Internacional de Guarulhos, no domingo pela manhã. Chegou aqui na Academia de Futebol por volta das 7h15 e pouco a pouco os jogadores foram sendo liberados. Chamou a atenção a imagem do Gustavo Gomes e também do Emi Martins saindo a pé aqui do CT do Palmeiras, que fica na zona oeste de São Paulo. E nessa segunda-feira pela manhã, eles se reapresentaram aqui no CT, fizeram um trabalho regenerativo, de recuperação física mesmo, depois dessa derrota. Uma derrota que repercute, é claro, com um gosto amargo, especialmente pelo investimento que foi feito na temporada de 2025, a temporada de maior investimento na era Abel Ferreira, quase 700 milhões de reais em 12 contratações, por isso fica um gosto ainda mais amargo. O Palmeiras se sentiu prejudicado também em relação à arbitragem pela não expulsão do Pulgar naquela chegada forte em cima do Bruno Fux, zagueiro do Palmeiras, ainda no primeiro tempo da decisão, mas o clube não deve protocolar uma reclamação formal na Conmebol. A única coisa que aconteceu de fato foi personagens profissionais do Palmeiras se direcionaram à arbitragem para tentar entender, e o que ouviram de volta do dono do apito foi que o lance não teve intensidade suficiente para expulsão. Uma outra informação de bastidores também: antes da final, em entrevista à ESPN, a presidente do Palmeiras, Leila Pereira, deu a entender que não está descartada a possibilidade de um terceiro mandato no Palmeiras. Lembrando que isso vai contra o atual estatuto do clube, que prevê apenas uma reeleição. A Leila tem esse vínculo com o Palmeiras até 2027, ficaria, portanto, por mais 3 anos. Mas, por causa do vice-campeonato na Libertadores, essa conversa também dá uma esfriada em relação à própria presidente e ao posicionamento dos conselheiros do Verdão também. De volta ao campo e bola, o Palmeiras ainda tem mais 2 jogos nesta temporada, partidas pelo Campeonato Brasileiro. As chances de conquista de títulos são irrisórias, são baixas. Afinal de contas, o Flamengo, líder, tem 5 pontos a mais. Ainda assim, o Palmeiras tem essa probabilidade matemática ainda existente. São 2 jogos. O próximo será na quarta-feira, fora de casa, contra o Atlético Mineiro. Pois é, e a imagem que chamou a atenção, a Gabriele Guimarães já mostrou no boletim dela, mas o Gustavo Gomes saindo do CT, indo a pé para casa, eu explico para quem não conhece, em frente ao CT do Palmeiras e do São Paulo, que são lado a lado, tem um conjunto habitacional que moram inúmeros jogadores. E por isso é possível ir a pé andando, mas mostra aí o caminhar do Gustavo Gomes, a tranquilidade que ele está indo para casa, mas não deixa de ter no ar uma situação assim de derrota iminente, uma situação extremamente delicada. O Martins também
tomou o mesmo trajeto, mas essa é uma situação que chama atenção, porque é incomum você ver um jogador de futebol saindo do centro de treinamento, andando aí na rua tranquilamente, caminhando para sua casa, mas não deixa de ser, você percebe no gestual do Gustavo Gomes a tristeza pela perda aí desse título da Libertadores, que foi merecido para o Flamengo pelo que jogou, mas a gente leva muito em consideração esse problema que aconteceu, a não expulsão do Pulgar, se bem que o Veiga também poderia ter sido expulso numa entrada também violenta, o árbitro acabou deixando barato. O problema foi a circunstância, a hora, o momento que poderia ter acontecido a expulsão do Pulgar. Mas de qualquer maneira o Flamengo foi melhor, mereceu ganhar e o título está bem entregue. Valeu, Gabi. O mês virou e com ele o palmeirense espera também virar a fase, né? A gente vê aí que o Verdão venceu apenas 2 jogos no mês de novembro, 4 derrotas e 2 empates. Quem poderia imaginar isso quando a gente estava terminando o mês de outubro, o Palmeiras em alta, depois também de ganhar 3-0 da equipe da LDU, enfim, 7 gols marcados, 7 sofridos. Começa no dia dos finados, né, essa epopeia palmeirense, mas começa com vitória diante do Juventude, 2-0. Parecia que estava tudo bem, a vitória veio naturalmente, ao natural, como gosta de dizer o seu amigo Lazzarini. Palmeiras depois ganha do Santos por 2-0, uma vitória que todo mundo imaginava. E aí no final de semana começa o desastre. Perde do Mirassol, perde do Santos com um gol no finalzinho, lá na Vila. Empata em casa com o Vitória, um resultado absolutamente surpreendente. Empata com o Fluminense também em casa, perde do Grêmio fora e agora perde a decisão da Libertadores. E assim, se a gente olhar para todos esses resultados, é inaceitável, foram os dois inaceitáveis. Foram os dois 0-0. Sim, também acho. Contra o Vitória e contra o Fluminense. E contra o Santos estava muito desfalcado o Palmeiras. Então, exato. Contra o Mirassol, jogo duro. O Palmeiras não jogou nada. Jogo duro, tal, perdeu. Ok. Contra o Santos foi aquela coisa da data FIFA, tomou um gol no fim. Contra o Vitória e contra o Fluminense, o Palmeiras soma esses 4 pontos aí, ele estava em primeiro no campeonato. Estava empatado com o Flamengo, mesmo perdendo do Grêmio. Estaria empatado com o Flamengo com uma vitória na frente. Quer dizer, estaria na mão dele o título. Esses 2 empates aí, quando empatou contra o Vitória, ficou aquela sensação de acabou o campeonato, né? E quando empatou com o Fluminense, o Abel, inclusive, verbalizou isso, né? E mandou o time reserva para jogar contra o Grêmio. Sim. Talvez não tivesse acontecido de mandar o time reserva contra o Grêmio, né? No fim não adiantou nada. Perdeu contra o Grêmio, um jogo que também a história seria outra, né? Se tivesse vencido, hoje estaria pressionando muito mais o Flamengo, que ainda enfrenta o Mirassol fora de casa, como a gente falou há um tempinho. Então esse mês de novembro é um mês catastrófico aí, que encerra uma temporada que começou meio torta para o Palmeiras, depois entrou nos trilhos, depois do Mundial, e agora descarrilhou de vez, vai acabar sem título algum. Muito bem, né? E é a primeira vez na era Abel que o Palmeiras vai encerrar uma temporada, possivelmente, sem nenhuma conquista. Mas olha, tem torcedor que olha para o Palmeiras e fica com inveja, porque fala, pô, eu estou numa situação pior do que a do Palmeiras. Esse é o torcedor do Internacional. O Palmeiras pode ser ultrapassado pelo Cruzeiro, né? Eram 36 milhões de prêmio da Libertadores, 30 milhões de prêmio no Brasileiro, ambos pagos pelo Palmeiras. Eu discordo de quem acha que o Abel teve propostas da Inglaterra. Eu até cheguei a contar aqui no programa que o Nottingham Forest assegura que nunca fez proposta ao Abel. O Wolverhampton fez proposta. A impressão que eu tenho é de que o staff do Abel quis fazer barulho em cima dessas questões, mas são assuntos superados. A verdade é que o Abel fica, mas é um Palmeiras que precisa oxigenar, é o Palmeiras que precisa reformular. Você citou jogadores, o Sousa custou 90 milhões de reais, é reserva e um cara pouco confiável. O Facundo Torres custou 73, entrou nos minutos finais da decisão e praticamente não foi percebido. O Emi Martínez, que é reserva do reserva, custou 46 milhões de reais. O Jefté, lateral esquerdo que veio da Escócia, custou 38 milhões de reais. O Mikael, que é a 4ª opção para a zaga, custou 30 milhões de reais. Você soma esses caras e você tem um investimento de quase 300 milhões de reais. Então, o problema do Palmeiras não foi dinheiro. O problema do Palmeiras, e tem sido assim desde o início da era Abel, é a escolha dos atletas. Se você me listar 5 jogadores que o Abel indicou e que performaram super bem no Palmeiras, eu vou ficar surpreso. Porque quase sempre o Abel tem sido salvo, e o Abel trabalha bem, mas ele tem sido salvo por atletas que vêm da base. E, não, ele trabalha bem por obrigação. Porque
Porque os atletas vêm da base, esse é um outro ponto que me incomoda profundamente no Abel. Ele tem mania de querer valorizar que a base ele sabe como utilizar e que ele molda a base, que ele pega esse diamante bruto e faz e transforma num diamante maravilhoso. Não é verdade. O João Paulo é o melhor diretor de futebol desse país e está no Palmeiras há mais de 10 anos. É o diretor de futebol mais bem pago do Brasil. Ele está no Palmeiras há mais de 10 anos. Mérito dele, ele entrega pronto esses moleques com 17, com 18 anos para que o Abel utilize. Só faltava o Abel não utilizar o Estevão, só faltava o Abel não utilizar o John, só faltava o Abel não utilizar o Hendrick, só faltava. Esses moleques chegam prontos e eles têm virtude da base do Palmeiras, que é muito anterior ao Abel. Deixa eu mandar um abração ao Alisson, grande diretor da Artefato, aqui, Artefato Beach and Country, que fica na Avenida Brasil, é incrível a loja. E, por acaso, os nossos móveis aqui, dá uma geral aqui nos nossos palmeirenses doentes, mas ele sabe muito bem que o Abel é bom, ele fala que eu pego muito no pé no Abel, eu não pego no pé no Abel, eu acho o Abel ótimo, mas ele se acha mais do que é, né? Certamente. E vai ter que mostrar resultado no ano que vem, Elia, porque a pressão no Palmeiras é enorme. Primeira temporada da era Abel sem nenhum título. E aí a gente pode pôr na conta também de Leila Pereira, né? Presidente super elogiada, tem seus méritos, mas ela pega a base montada pelo Paulo Nobre e que teve sequência do Gagliotti. Leila Pereira, que já vislumbrava a possibilidade de um terceiro mandato. Isso que eu quero conversar com a Ana. É só um dos maiores absurdos da história. Ela está tentando, vislumbrava, agora vai apagar essa história, mas ela estava tentando mudar o estatuto do Palmeiras para ter um terceiro mandato. Nada contra a Leila, mas a Leila teve problemas gravíssimos em relação à sua gestão na Crefisa esse ano. Foi uma gestão muito contestada em relação à questão dos aposentados, a questão de empréstimos que eram meio que obrigados a fazer, ou que faziam com que os aposentados pouco conscientes em relação àquilo que estavam fazendo, depois eram muito prejudicados pela Crefisa. Isso aconteceu. Investigações policiais. Ministério Público, e a situação é muito difícil e eu espero que isso fique bem claro. Até agora não ficou. Essas questões precisam ser clarificadas, elas têm que ser mostradas e têm que ser levadas à tona. Então é uma gestão que é duvidosa em relação à sua empresa, no caso a Crefisa. E aí ela vai numa gestão do Palmeiras competente, mas não mais competente que a do Paulo Nobre, não mais competente que a do Maurício Gagliotti, que ganharam muito mais do que ela, inclusive. E ela pleiteia um terceiro mandato. Ô, Ana, você como mulher, nada contra, muito pelo contrário, mas uma mulher que se diz leal, legal, que respeita, que quer manter o estatuto, que acredita nas instituições, ela vem pleitear um terceiro mandato, não é um absurdo? A gente tem que analisar o que é absurdo, porque se a gente for analisar instituições como CBF, como federações, isso é muito comum. Lamentavelmente, alterações de estatutos que favoreçam os seus mandatários é algo muito comum no nosso país. Então, ela estaria fazendo uma manutenção de um sistema que já ocorre. Não é ilegal, pode ser imoral, mas não é ilegal. Então, acho que esse é um ponto, até porque é um fator que vai passar por um pleito, as pessoas vão votar e vão concordar com essa alteração. Não, ela pode sugerir. Sugerir, ela pode. Agora, cabe aos conselheiros do Palmeiras determinar se vão aceitar isso ou não e quais são os acordos que serão feitos. Então, aqui, você me pergunta, é ilegal? Não, não é ilegal. Agora, imoral, eu concordo com você que sim. Eu acho que a gente que está querendo um futebol melhor, a gente que está buscando melhorias para o futebol, isso não é só em relação à Leila e não é o fato de ser mulher ou homem, mas eu acho que a gente precisa mudar o sistema de governança do Brasil, seja nas instituições majoritárias, aí eu estou falando de instituições que organizam a competição, seja do sentido nacional e estaduais, e como consequência,
para os clubes, Elia. Então a gente tem um problema estrutural nacional. Temporada sem títulos foi um grande tiro no pé dela, Elia. Porque você não pode deixar... o mandato dela, só para vocês entenderem, ela está no quarto ano ela está no primeiro ano do segundo mandato. Foram 3 anos do primeiro mandato, ela tem mandato até dezembro de 27. E ela não pode deixar para fazer essa costura política e a votação no último ano. Ela precisaria fazer essa tentativa de terceiro mandato, esse golpe no estatuto do Palmeiras. Isso é um golpe. É um golpe. E para ela costurar esse golpe, ela precisaria fazer isso no ano que vem. Só que com esses resultados de 2025, Elia, eu acho que a chance sabe por que ela vislumbra esse golpe? Ela só vislumbra esse golpe, nem conheço a Leila, nunca entrevistei a Leila, mas ela só vislumbra esse golpe porque quem está ao seu lado na direção é fraco. Então, Paulo Bozzi é fraco, quem acompanha os cardeais antigos do Palmeiras, que jamais imaginariam que esse tipo de situação pudesse acontecer, acho que estão se revirando na tumba, mas os que lá estão e vivos estão deveriam participar mais ativamente de um contraponto, ou seja, você está maluca, ou seja, isso não existe aqui no Palmeiras, essa coisa não vai passar. Você não tem autonomia para sequer pensar nessa possibilidade. Cumpra o seu mandato até dezembro de 27, faça o seu trabalho da melhor maneira, estamos ao seu lado, com uma oposição diminuta no Palmeiras, e isso há muito tempo não acontecia, então é um mérito que o Palmeiras foi construindo pelos resultados, pela estrutura, mas nunca imagine que nós não vamos fazer nada se você quiser optar por um terceiro mandato ou por uma mudança de estatuto. É isso que eu esperava que o Paulo Bozzi, que tem isso, que está igual o passarinho na muda, não canta, tem medo da Leila. Esses caras estão amedrontados em relação à Leila. Eu fico querendo esperar o tempo passar para depois ocupar esse espaço que é totalmente dela, porque nenhum presidente na história do Palmeiras teve tanto poder quanto a Leila. O que aconteceu com o Palmeiras? Nem o Mustafa, porque o Mustafa tinha que controlar toda aquela turma, toda aquela turma antiga. E ele tinha muito poder também no Clube dos 13, mas tinha que jogar muito com o Clube dos 13 também, tinha que dar muita contrapartida. Tinha que articular demais. E ela tem muito poder, claro. Não, e o poder dela é tão forte, claro, que a gente tem que analisar a relação dela hoje com a Confederação Brasileira de Futebol. A ruptura que ela teve com a federação. Nem foi na festa, nem com foi a Federação no lançamento do Campeonato Paulista do ano que vem. Ela foi a não única presidente que não esteve. Então, assim, ela teve uma ruptura. Ela alinhou total com a atual presidência da CBF. Ela tá fechada com a atual governança nacional. E isso a fez ser a primeira mulher representando a nação no departamento de competições da FIFA masculino. Porque nós temos hoje a Michele Ramalho, que é vice-presidente, que é a representante do Brasil na FIFA no comitê de competições feminino, e a Leila, primeira mulher na história. Então, só por si só por esse cargo que ela conseguiu, que é um cargo extremamente político, mostra a força política que ela tem hoje, não só no cenário internacional, e aí quando eu digo internacional, não é só junto à FIFA, não. Ela também está articulando muito bem junto à Conmebol, e olha que não é fácil, e ela é uma das mulheres muito respeitada hoje no cenário sul-americano, e, como consequência, aqui no país. E essa relação dela com o Samir Chaldé ajuda a entender por que na semana passada, enquanto a Abel reclamava demais dos erros contra o Palmeiras de arbitragem, ela veio a público para dizer que os problemas do Palmeiras eram do Palmeiras e não da arbitragem. E aí, Elia, olha que curioso. No jogo seguinte, o Palmeiras é muito prejudicado pela arbitragem, com uma não expulsão do Pulgar, e o Abel fala en passant sobre o tema na entrevista coletiva. Curioso, né? Porque manda quem pode e obedece quem tem juízo. A situação do Abel, é isso que a gente precisa entender. A situação do Abel mudou. O Abel é o treinador mais bem pago da América do Sul, 36 milhões de reais por ano, tem um contrato sobre a mesa para continuar ganhando isso ou mais, por uma bonificação ainda maior, algo jamais visto na história do futebol nesse continente, e não ganhou nada em 2025. Na contramão dessa história, um treinador que ganha 300 mil reais, ou seja, 10% do que o Abel ganha, ganhou tudo esse ano. Por isso o Abel está quietinho, por isso o Abel vai ficar quietinho quando a Leila diz, olha, nós não conseguimos o brasileiro por incompetência nossa, por opção sua, Abel, que escolheu mal os jogadores naquela partida que foi determinante contra o Grêmio. Não se esqueçam, o Flamengo perdeu para o Fluminense. E aí a situação, se o Palmeiras ganha do Grêmio, era outra história, era outro Campeonato Brasileiro. E isso também tem que ir para a conta do Abel,
que passa 2025 sem ganhar absolutamente nada. O que é que o Abel vai fazer na coletiva depois de perder para o Flamengo? Ficar caladinho. Presidente, o que é que você quer que eu diga? Basicamente é isso. Radada Nicola. Então tá aí, pessoal, foi o vídeo onde os comentaristas debateram aí sobre o Palmeiras que enfrenta o Galo nesta quarta-feira e precisa de um bom resultado para se manter na busca pelo título. Vamos torcer aí para o Verdão vencer essas últimas 2 partidas. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações e mais uma vez eu trago aqui as promoções de hoje do Mercado Livre. Você que já é acostumado a comprar no Mercado Livre, na Shopee, compra aqui pelo nosso link, pessoal. Antes de você sair do vídeo aí, entra aí no link na descrição, dá uma conferida aí nos produtos que estão em promoção aí em dezembro, compra pelo nosso link, manda para sua esposa esse vídeo e aí você vai estar ajudando aqui o nosso canal do Palmeiras. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Futebol Total Oficial.